Esse programa contém dramatizações de histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam as explicações racionais. Existem inúmeros relatos confiáveis de aparições de OVNIs. Então, o que os alienígenas querem conosco? Tecnologia? Talvez estivessem atrás de combustível nuclear. Experiências com humanos? Essas criaturas horríveis ligando coisas em mim. Ou os alienígenas estão planejando tomar o poder em segredo? Teóricos de OVNIs acreditam que o sangue das vacas esteja sendo usado para fertilização híbrida, alienígenas híbridos. Estariam as feras misteriosas lentamente se revelando à medida que colonizamos e exploramos mais nosso planeta? E na sua opinião de especialista, o que pode ser isso? Elas estariam sendo forçadas a abandonar seus esconderijos por causa do aquecimento global? Enquanto a ciência busca evidências da existência da alma, os relatos de atividades paranormais e demoníacas aumentam. Meu Deus. As almas dos mortos partilham do nosso mundo. Novas investigações questionam acontecimentos de outro mundo e fatos sem explicação. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. Repense tudo o que você acha que sabe. Histórias inacreditáveis. Em abril de 2014, a NASA confirmou que seu telescópio Kepler descobriu um planeta parecido com a Terra orbitando uma estrela a 500 anos-luz de nós. Agora chamado de Kepler 186f, ele é o primeiro planeta com tamanho comparável ao da Terra que a NASA já encontrou dentro de uma zona habitável, orbitando uma estrela com condições ideais para o surgimento da vida. Descobertas sensacionais como esta fazem muitos cientistas crerem que a questão sobre a existência da vida no espaço esteja praticamente respondida. O professor singalês Chandra Wickramasinghe é o maior especialista do mundo em vida extraterrestre. É incrível que a existência da vida fora da Terra seja considerada uma hipótese extraordinária, porque, para mim, dizer que a Terra é o centro da vida no universo e que não existe vida sequer perto daqui, isso que é uma hipótese extraordinária. Agora surge um novo enigma, talvez ainda mais misterioso. Se existe vida alienígena no universo, o que eles querem de nós? Nos últimos 70 anos, diversas testemunhas confirmaram milhares de avistamentos de naves alienígenas. Com esses contatos, uma série de teorias controversas surge para tentar compreender as informações dos alienígenas. O debate ainda persiste. Eles estariam interessados em nossas tecnologias mais secretas? Para mim é óbvio que existe uma correlação entre esses casos e que os OVNIs parecem estar deliberadamente buscando as instalações nucleares. Eles estariam interessados na biologia? Eu, pessoalmente, já investiguei casos de mutilação de animais que ocorreram perto de locais de avistamentos. Ou pior, eles estariam interessados em nós? Está pairando! Tomem cuidado! Mas nós temos que considerar a possibilidade de ter sido abduzido por alguma forma de inteligência, alguma raça ou espécie que seja capaz de fazer esse tipo de coisa. O problema já se tornou tão urgente que até o governo federal americano se pronunciou. Washington, capital dos Estados Unidos, 29 de abril de 2013. 50 testemunhas de agências de governo do mundo todo se reuniram para mostrar evidências de que os OVNIs estariam interessados em bases militares. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. A pergunta é: por que o governo americano se recusa a investigar, ao menos publicamente? Mas o ex-analista de OVNIs do Ministério da Defesa britânico está investigando.
Ele está viajando para se encontrar com Robert Salas, um ex-capitão da Força Aérea Americana. Em março de 1967, ele era o oficial responsável por 10 ogivas nucleares na base militar de Montana. Um dia de manhã cedo, ele é acordado por um guarda. Salas? Ele estava gritando ao telefone. Ele gritava: "Senhor, estou olhando para o portão da frente. Eu vejo um objeto vermelho brilhante." As luzes foram de verde para vermelho. Em outras palavras, os mísseis foram desarmados. Os 10 mísseis foram desarmados. Todos eles foram. Essa foi uma situação inexplicável. Não houve ataque. Os OVNIs desaparecem e os mísseis são reativados. Mas se isso foi obra de alienígenas, qual seria o propósito de uma incursão tão extraordinária? Uma missão de reconhecimento? Uma tentativa de descobrir mais sobre a tecnologia nuclear americana? 15 anos depois, outubro de 1982, Ucrânia, então parte da União Soviética. Um incidente sugere que os visitantes alienígenas não só conhecem nossa tecnologia nuclear, mas também aprenderam a usá-la. Uma força invisível toma o controle de uma base nuclear e prepara os mísseis para lançamento. O jornalista Paul Stonehill está pesquisando este evento potencialmente apocalíptico. Os mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. Faltam poucos minutos para o lançamento dos mísseis, quando, assim como ocorreu nos Estados Unidos, os OVNIs desaparecem repentinamente. Mas agora parece que os alienígenas têm a capacidade de iniciar a destruição global. Eu acho que teria começado uma guerra nuclear. Mas talvez eles não estejam motivados pelo desejo de destruir. Bent Walters, Inglaterra. Eventos nesta base da Força Aérea Americana sugerem que talvez os alienígenas nos considerem como pouco mais que um posto de combustível intergaláctico. Em 1980, 25 militares testemunham um OVNI examinar a base até encontrar a casa-mata de mísseis nucleares. Eu não acredito. Monroe Nevels é o oficial encarregado de investigar. Nós temos submarinos de propulsão nuclear, temos navios de propulsão nuclear. Talvez estivessem atrás de combustível nuclear. E em agosto de 2014, um possível avistamento de OVNIs sobre a usina nuclear de Limerick, na Pensilvânia, reforça essa teoria. Este é apenas o relato documentado mais recentemente. Outras instalações de onde surgiram relatos incluem Allenton e Cherokee, na Carolina do Sul, Maguire, na Carolina do Norte, Oak Ridge, no Tennessee, Los Alamos, no Novo México e Indian Point, no estado de Nova York. Mas combustível nuclear para viagens intergalácticas não seria a única motivação possível para o crescente interesse de alienígenas pela Terra. Entre 8 e 17 de agosto de 2014, em Walsenburg, no Colorado, 8 cabeças de gado são encontradas mutiladas. E não é a primeira vez. Então, quem está fazendo isso? É um completo mistério. Seja o que for, veio do céu. Isso eu sei. Relatos confiáveis de OVNIs levantam uma questão urgente. O que os alienígenas querem nos visitando? Incursões de OVNIs em bases nucleares nos fazem especular que talvez eles estejam interessados em nossa tecnologia. Mas casos estranhos de mutilação animal sugerem que podem haver outros motivos. O escritor e investigador paranormal Chris O'Brien passou 20 anos pesquisando mutilações de gado. A mutilação de gado e de animais de criação é um fenômeno global. Na Inglaterra, foram cavalos e carneiros. Nos anos 50, houve relatos de casos na Austrália.
Desde o ano 2000, houve cerca de 2.500, 3.000 casos na América do Sul. Houve milhares de casos nos Estados Unidos, começando nos anos 50. Esse é um mistério que dura há muito tempo. Todas essas mutilações têm várias coisas em comum. A drenagem completa do sangue do animal, a remoção de seus olhos, orelhas, lábios e língua. A perda de importantes órgãos internos sem ponto de incisão. As mamas, as genitálias e o reto são removidos. E tudo é executado com precisão cirúrgica. Os cortes são aparentemente cauterizados com calor intenso. Chuck Zukowski acredita que alienígenas estejam envolvidos nesses casos bizarros e desenvolveu uma teoria. Teóricos de OVNIs acreditam que o sangue das vacas esteja sendo usado para fertilização híbrida, alienígenas híbridos. Mas um caso apavorante no Reino Unido sugere que os alienígenas estão abduzindo e investigando humanos também, às vezes com consequências fatais. Julho de 1980, em Todmorden, na Inglaterra. O policial Alan Godfrey é chamado por causa de uma suspeita de homicídio. Zygmunt Adamski, de 40 anos, foi deixado sobre um amontoado de carvão. Ele está desaparecido há 5 dias. Há marcas de queimadura em sua cabeça e pescoço. Seus olhos fixam o céu. Parecia que alguém tinha colocado eletrodos nele. Esses seriam sinais clássicos de abdução alienígena? A autópsia revela que ele morreu de ataque cardíaco. O inquérito deixa o veredito em aberto. Mas o mistério se aprofunda com a análise da substância verde encontrada nas queimaduras de Adamski. Ela não pôde ser identificada. A análise descobriu que era uma substância desconhecida ao homem. E surgem evidências de um envolvimento alienígena 20 semanas depois, quando o investigador Alan Godfrey tem seu próprio contato imediato. Sob hipnose, ele relembra sua experiência. Então eu comecei a dizer, eu fui abduzido. Fizeram exames médicos em mim. Essas criaturas horríveis, de mais ou menos 1 metro de altura, estavam ligando coisas em mim e quando a gente assiste a fita, dá para ver o quanto eu fiquei incomodado e apavorado. Algumas pesquisas apontam que milhões de pessoas foram abduzidas em todo o mundo. Como Elizabeth Murray, em janeiro de 2013, em Michigan. Donna Lee, em dezembro de 2005, no Texas. Amy Rylance, em outubro de 2001, em Queensland, na Austrália. Esses diferentes casos têm todos uma coisa em comum. Os abduzidos acreditam terem sofrido experiências científicas. Abduções e experiências científicas em humanos sugerem que a motivação dos alienígenas pode não ser nos espionar. Em vez disso, talvez eles queiram se misturar a nós, viver ao nosso lado, em nosso planeta. Por incrível que pareça, há casos que sugerem que os alienígenas já conseguiram procriar com humanos. Kyshtyn, Rússia. Em 1996, o capitão detetive Vladimir Bendlin encontra um estranho esqueleto em uma área abandonada da cidade. От чего я был в замешательстве. Это было так неожиданно, я такого никогда не видел. Sua aparência é espantosa. A cabeça tem forma de capacete, os olhos são felinos e grandes e não há umbigo nem órgãos sexuais. Bendlin fica perplexo. Человек с таким уродством, либо это иная форма жизни. Что же это такое? Os cientistas comparam o DNA da criatura com milhares de espécies conhecidas, mas não conseguem encontrar um semelhante. Это геном, которого нет в базе данных, абсолютно отсутствует. То есть это неизвестный геном. O capitão Bendlin entrega o corpo mumificado a um grupo de pesquisadores. 2 anos depois, 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 2 anos de
Porém, de acordo com eles, ao voltar para o laboratório, um de seus assistentes é parado por um OVNI, que então leva a estranha criatura consigo. É uma alegação sensacional, mas perturbadora se for verdadeira, sugerindo não apenas que existem híbridos, mas também que os alienígenas estão em contato com seus descendentes. Mas como eles podem se comunicar das profundezas do espaço? Na Bósnia e Herzegovina, em 2005, o arqueólogo Dr. Semir Osmanagic pode ter achado uma pista. Isso é geometricamente uma pirâmide. Um campo eletromagnético estranho emanando dessa estrutura recém-descoberta poderia nos trazer a resposta. E a seguir não param de surgir relatos de yetis, monstros do lago e chupacabras. And all of a sudden she goes, "Oh my God, it's the chupacabra." O que estaria motivando o contato com essas criaturas estranhas? Existem evidências perturbadoras de um aumento de atividade de OVNIs e incrivelmente de híbridos humanos e alienígenas. Agora, a descoberta de alguns afirmos da pirâmide mais antiga da Terra sugere como os alienígenas podem estar se comunicando com seus descendentes híbridos. Bem abaixo da superfície, em um labirinto de túneis subterrâneos, o Dr. Semir Osmanagic descobriu megálitos gigantes, ricos em quartzo. Eles incorporaram cristais de quartzo de alguma forma nessa estrutura gigante. Então, nessa estrutura, 22 metros abaixo de nós, há uma corrente subterrânea de água. Água que se move e libera íons negativos, e eles ativam os cristais de quartzo. Portanto, parece que esses megálitos são, na verdade, tecnologia na pirâmide. É um amplificador de energia gigantesco. O físico Dr. Slobodan Mizdraki, um especialista em energia eletromagnética, testa se isso é possível. Primeiro, ele procura quaisquer sinais eletromagnéticos estranhos. Então, aqui tem mais anomalias. É o componente elétrico do campo eletromagnético. E está subindo agora, sem parar. Nossa, agora nós temos cerca de 2,2 volts por centímetro quadrado. Frequência de 26 a 32 kHz. Eu não reconheço essa anomalia. Eu não consigo explicar de onde ela vem. De acordo com o Dr. Mizdraki, existe um feixe de energia emanando do topo da pirâmide. Não captamos nada em nenhuma colina nem montanha no mundo, mas há quantidades mensuráveis nas pirâmides. Estranhamente, o equipamento do Dr. Mizdraki parece indicar que o feixe de energia da pirâmide fica mais forte quanto mais ele se afasta do cume. E ele encontrou os mesmos campos de energia estranhos em 87 pirâmides no mundo todo. Essa descoberta desafia nossa compreensão atual das leis da física. O Dr. Osmanagic vê então uma relação direta entre as pirâmides e os alienígenas. O conhecimento foi trazido até nós por quem? Até obtermos respostas científicas, nós temos que ficar abertos a diferentes opções. Uma possibilidade é que se trate de uma civilização de fora deste planeta, ou talvez se trate de uma espécie de outra dimensão. Todas as opções estão em aberto neste momento. Se as pirâmides forem máquinas de energia gigantes construídas para enviar mensagens ao espaço, elas podem nos ajudar a entender os objetivos dos alienígenas. Talvez eles venham nos visitando há milhares de anos, dividindo sua tecnologia e até procriando conosco. Se assim for, tudo o que pensávamos saber sobre alienígenas estaria errado. Talvez a Terra seja seu planeta satélite. É possível até que eles sejam nós mesmos. E os extraterrestres não são as únicas criaturas misteriosas de que há relatos. A Terra parece abrigar também seus próprios seres estranhos. Mais de um quarto da superfície da Terra é selvagem. São vastas extensões de território inexplorado, onde supostamente vivem animais fantásticos. Existem criaturas lendárias em todas as culturas, de dragões ao monstro do Lago Ness.
Mas o crescimento da população humana e nossa necessidade de obter recursos estão nos levando a esses mundos desconhecidos e estamos descobrindo que as feras lendárias podem ser realidade. Existem vários casos de monstros lendários que, na verdade, eram animais reais. Talvez o principal deles seja o Kraken, um monstro com vários braços das lendas marítimas nórdicas. E descobriram que era verdade por volta de 1870. Era a lula gigante. Se esse monstro pode existir, o que mais pode existir? Há relatos de monstros em mais de 350 lagos no mundo. 90% deles são de águas geladas. Peixes e répteis aquáticos não se reproduzem quando está frio demais, mas o aquecimento global pode estar mudando isso. Lago Labinkir, noroeste da Sibéria. O terreno congelado daqui está derretendo. Em 2012, o explorador Igor Grishin está em busca de um monstro lendário, que, de acordo com os moradores, costuma caçar no lago. De repente, eles são atacados. Первое, что произошло необычное, то, что лодку потянуло на глубину. Второе, что мы увидели, эхолот буквально взорвался. И сигнал звуковой, и видеосигнал был очень сильный, отчетливый, мощный сигнал. То есть это не какая-то была, видимо, мелкая рыба. Вот запись сонара, которая сделана в лодке прямо в ту ночь. Os picos em laranja no monitor do sonar indicam que havia algo sob o barco na água. Parecia ter 15 metros de comprimento e se mover a 24 km por hora. Я готов сказать, что тот объект, который мы чувствовали под собой, он превышал размером нашу лодку. A análise da água prova que existe vida completamente nova para a ciência vivendo no lago Labinkir. Из диатомовых мы нашли 15 новых видов, ранее не найденных в других озерах Якутии. Diatomáceas são micro-organismos. Mas o lago poderia ser o lar de um monstro muito maior? E o aquecimento global está criando condições para que eles procriem? No quente verão de 2013, répteis se reproduziram pela primeira vez nos canais e lagos de Londres, ameaçando devorar outras espécies. O mesmo estaria acontecendo no lago Labinkir? Há relatos de monstros do lago desde os tempos da Babilônia. Deve ter muita coisa por trás disso, além de só histórias. Nos limites das regiões congeladas e inexploradas do planeta surgem os efeitos mais intensos das mudanças climáticas. É aqui que os avistamentos da fera lendária mais famosa do mundo estão se tornando mais frequentes. O que aconteceria se o aquecimento global nos pusesse frente a frente com o Yeti? 2012, Rússia. 3 meninos encontram uma trilha de pegadas perto de seu vilarejo. Yevgeny Anisimov, de 11 anos, grava este vídeo em seu celular. Cada pegada tem cerca de 40 centímetros de comprimento por quase 20 de largura. Давай, мы потихонечку пройдем. Они говорили, давай, не пойдем. Я говорю, пошли. Я взял телефон, пошли, потом пойдем следом. Потом дошли до кустов. Я не видел. Я за кустами так сидел, я просто телефон держал. No fim das pegadas, surge entre as árvores uma estranha figura. Ты видишь? Может, какой-то, я думал, медведь какой-то. Потом посмотрел, он здесь голый. Лап нету, как руки у него. Потом я снимала, он повернулся. Ну, я испугался. Ну, я думал, что он за мной побежит, разорвет. Пошли, быстрее. Да пошли. Да ну вас, пошли. Кирилл, жди. Я последний, я сожру. Пожалуйста.
Seria isto prova de que o Yeti, além de ser real, agora estaria sendo forçado a viver perto de nós? Há motivos para nos preocupar? Uma possível evidência da ameaça trazida pelo Yeti vem das mortes misteriosas de 9 estudantes russos nos Montes Urais há mais de 50 anos. O grupo sofreu ferimentos terríveis. Ossos e crânios foram esmagados e uma das mulheres teve a língua arrancada. Ao investigar este mistério em 2013, uma surpreendente fotografia foi encontrada. Ela parece mostrar uma estranha criatura espreitando entre as árvores. Parece que essa criatura está observando o grupo. Parece ser uma criatura muito forte. Ela tem um aspecto quase símio, com essa postura meio agachada e predatória que ela tem. É muito interessante mesmo. É a primeira vez que eu vejo. O investigador Keith McCloskey acha que pode haver uma ligação entre a foto e uma entrada no diário do grupo. Bom, tem um comentário feito pela Luda, em que ela diz: agora a gente sabe que o Homem das Neves existe. Eu acho que ela se referia a isso. As mortes poderiam ter sido causadas por um Yeti. Por que ele teria atacado? Todos os relatos descrevem os Yetis como bípedes. Então isso poderia ser uma pista? As únicas criaturas que andam eretas são os humanos e seus parentes. O que as pessoas veem quando estão descrevendo um Yeti é uma população descendente de nossos ancestrais primais. Se os Yetis são descendentes dos antigos humanos, provavelmente eles possuem comportamento similar e sejam exímios caçadores. Se os estudantes russos entraram em seu território, eles podem ter atacado por puro instinto. O território é essencial para a sobrevivência de qualquer animal, mas na Indonésia quase metade do habitat florestal foi destruído nos últimos 100 anos. Essa destruição pode estar expondo uma criatura humanoide, o orang pendek, ou homem pequeno. Adam Davis é criptozoólogo, um especialista em animais misteriosos. Em 2001, ele faz uma descoberta espantosa. Ontem foi um dia maravilhoso. Ótimas notícias, achamos uma pegada. Pode ser o orang pendek. Eu fiquei tão animado. A gente fez o molde, tirou ele do chão e todo mundo estava tão empolgado porque era um momento fantástico por causa daquela pegada. Adam envia seu molde ao professor Jeff Meldrum, um especialista em pegadas de primatas. Isto não pode ser atribuído a nenhuma espécie conhecida de primata. A combinação do tamanho relativo dos dedos, a divergência do dedão, se isso for o dedão. Esta pode ser uma prova da existência do orang pendek, pode mesmo. Com o desflorestamento reduzindo o habitat natural do orang pendek, nós estaríamos nos aproximando dessa criatura humanoide? Recentemente, na Indonésia, exploradores encontraram mais 20 possíveis pegadas do orang pendek. Mas não é apenas em florestas remotas que estranhas criaturas estão se revelando. É perto de casa também. Isso é um troço muito estranho, não é não? Nosso ingresso nas áreas selvagens do mundo está nos forçando a considerar que talvez as feras lendárias sejam verdadeiras. No último século, os fazendeiros mexicanos tomaram para si enormes extensões de campo cerrado. Os isolados pastos de cabras em Zapotitlán, Salinas, podem ter perturbado um terrível novo predador. Um animal sanguinário supostamente encontrado na América Central, o chupacabra. Mataram 90 cabras. Quando eu vim, estavam os animais amontonados aí. Em menos de 2 meses, 300 cabras são mortas em 7 fazendas. E todas as vezes os moradores afirmam que o sangue dos animais foi drenado. Muita gente pensa que era o chupacabras. Os animais de pasto forçam a fauna nativa a dividir seus recursos ou a se mudar. Mas os predadores também podem atacar. O chupacabra poderia estar vendo agora os animais de fazenda como refeições fáceis? O criptozoólogo Ken Gerhard está chegando perto desse predador. Ele está viajando até Tepic, na região central do México, para se encontrar com o padre Antônio Aguilar.
Boa tarde, pai. Boa tarde. Ele afirma que o chupacabra está aterrorizando os fazendeiros daqui. Esse troço é muito esquisito, não é não? Ele tem cabelo, não é? Cabelo? Pelos? Sim. E 8 membros que terminam em fendas como um bode. Poderia este ser o sanguinário chupacabra? O animal está preservado no álcool, então não é possível fazer testes de DNA. Mas nos subúrbios do Texas, a especialista em vida selvagem, doutora Phyllis Canyon, acha que encontrou provas de que este novo predador existe. O mais estranho disso tudo é que sempre que aparecia uma galinha morta, ela tinha sido aberta aqui perto da região do pescoço. E parecia que o sangue tinha sido retirado. O chupacabra estaria se mudando para nossas cidades? É o que teme a doutora Canyon ao dirigir pela rodovia. Ela vê uma estranha carcaça à beira da estrada. Eu estava um pouco apreensiva porque nunca tinha visto nada que se parecesse assim. Esse animal tinha olhos azuis brilhantes. A pele parecia pele de elefante. Tinha uma quantidade enorme de pele em excesso que ficava entre as orelhas. Era tanto que dava para puxar com a mão. Levantava uns 5 centímetros só de pele. Era um animal muito feio. A doutora Canyon envia uma amostra do DNA da criatura para análise. Os resultados são espantosos. Eles falaram, pode acreditar, o DNA não bate com nada aqui. Fiquei muito animada. O resultado era evidente. Foi fenomenal. Por quanto tempo mais a ciência irá ignorar as evidências de que animais criptídeos podem existir? Avançando sobre seu território e as forçando a deixarem seu habitat, nós estaríamos prontos para viver lado a lado com feras lendárias? Feras criptídeas e alienígenas. A ciência comum tem dificuldades para encontrar explicações para estes fenômenos. Agora, um terceiro elemento complica mais o enigma. Evidências de que o espírito humano possui vida própria. A ciência e a tecnologia podem nos ajudar a encontrar provas. Se for um fenômeno real, um dia você será capaz de capturar com um instrumento científico. Tucson, Arizona, novembro de 2001. A estudante universitária Jamie Sherman, de 24 anos, recebe um transplante de coração. O novo coração salva sua vida. Mas Jamie recebe também algo a mais. Ela acredita que o espírito de seu doador foi transplantado também. Eu sentia como se eu e ele estivéssemos nos tornando uma pessoa só. Eu senti como se eu vivesse a vida por nós dois dali em diante. Jamie não é a única. Em todo o mundo, centenas de pessoas que receberam transplantes de coração dizem ter recebido os espíritos de seus doadores. Bill Wall se transformou depois de seu transplante no ano 2000. Eu adquiri umas 6 novas características na minha personalidade, na minha vida. Provavelmente a maior delas foi me importar com as pessoas e passar a ajudar. É muito estranho, muito esquisito, é difícil de entender. Alguns cientistas agora aceitam que aspectos do espírito, como a memória, podem ser transplantados com um coração doado. Todas as células do corpo humano têm a capacidade de ter memória. Se você tirar um órgão de uma pessoa, um doador, e implantá-lo cirurgicamente em outra pessoa, então aquelas memórias que ficaram guardadas naquele órgão como o coração serão transportadas do doador para quem o recebe. Então, é possível que, pelo menos algumas pessoas, acabem percebendo e reagindo às memórias do doador. Mas há experiências que demonstram que o coração tem sua própria inteligência e forçam alguns cientistas a irem mais longe. O coração é realmente ligado a um outro tipo de campo, a outro nível, a outra dimensão, digamos. Aquilo que muita gente chama de alma ou de espírito ou de eu superior. Seria isto prova de que a alma humana existe no coração e pode continuar viva após a morte? Isso é muito similar
a todos os grandes escritos e todas as grandes religiões do mundo. Então, talvez nós cientistas tenhamos que ser um pouco humildes e admitir que elas estavam certas sobre o coração há muito tempo. Se a alma existir, assim como as maiores religiões do mundo sempre afirmaram, e quanto à vida após a morte? E quanto aos fantasmas? Seriam eles os espíritos dos mortos e sua existência poderia ser provada pela ciência? Condado de Amador, norte da Califórnia. Até 1960, o imponente castelo de Preston era um reformatório famoso por sua brutalidade. Mas agora o local é um foco de atividade paranormal, onde centenas de pessoas alegam encontrar espíritos fantasmagóricos. Dá muito medo quando a gente entra lá. Quase parece que ele tem vida própria. Já me tocaram. Eu já ouvi murmúrios quando não tinha ninguém lá. Alguns, como Dong Carnahan, alegam inclusive terem sido atacados pelos espíritos. Desta vez ele não parou. Ele passou por dentro e foi como se tivessem jogado um balde de gelo no mim. Existe uma explicação científica para esses eventos apavorantes? Seriam os espíritos dos mortos, os fantasmas, os responsáveis? Ou esse seria um fenômeno ainda mais aterrorizante? Existe o perigo de que não sejam só fantasmas, também podem ser demônios. Os espíritos ou as almas dos mortos existem em nosso mundo? No castelo de Preston, na Califórnia, o cientista Dr. Harry Clore quer descobrir se avistamentos de fantasmas não são apenas histeria coletiva. Quando as pessoas entram num lugar que elas acham que é assombrado, elas acabam tendo essa reação histérica. O Dr. Clore especula que os feromônios, que são sinais químicos que emitimos quando sentimos medo, podem espalhar a histeria em um grupo sem que jamais exista um fantasma. É como se fosse uma infecção psicológica. Alguém reage a alguma coisa e emite sinais físicos, e os outros em volta reagem a isso. É um fenômeno tão forte que você pode começar não acreditando que existe um fantasma ali e terminar acreditando que existe. Para testar a teoria, um grupo de céticos e crentes é enviado para as partes mais escuras do castelo. Eu sinto como se tivesse alguém respirando no meu pescoço. Tô com muito frio e eu ouvi um barulho. Ai, eu odeio isso. Ai, meu Deus, meu Deus. À 1 da manhã, o Dr. Clore encerra sua experiência. Se os feromônios forem os responsáveis, o grupo deverá ter sido infectado. E todos, então, devem exibir os sinais do medo. O nível do medo é medido pelos níveis de cortisol na saliva. Quando chegam, os resultados são uma verdadeira surpresa. Os resultados da experiência foram fascinantes. Metade dos participantes tiveram aumentos muito grandes nos níveis de cortisol. Mas os outros não se assustaram tanto e tiveram aumentos muito menores nos níveis de cortisol. A histeria coletiva não é a responsável. Então, o que seria? A escritora paranormal Heidi Hollis tem uma teoria. Ela identificou um novo e aterrorizante fenômeno se espalhando pelos Estados Unidos, chamado Povo das Sombras. Eu acredito que o povo das sombras tende a ficar em qualquer lugar onde aconteceram, sabe, muitas atrocidades. Para alguns são demoníacos, para alguns alienígenas. Eu prefiro chamar de mal, puro mal. O padre católico Mike Maginot já combateu o povo das sombras e acredita que não sejam fantasmas, mas demônios enviados pelo diabo. O demônio pode se parecer com a sombra da pessoa. Entidades demoníacas se dedicam a seus propósitos. Não há salvação para eles. Eles não vão concordar em irem para a luz. O único jeito de se livrar disso é com um exorcismo. Homens de fé têm exorcizado diabos e demônios desde antes do tempo de Cristo até hoje. Em julho de 2014, o Papa Francisco reconheceu a Associação Internacional de Exorcistas, um grupo de 250 padres espalhados por 30 países. Mas rituais antigos como o exorcismo podem ter sucesso onde a ciência falhou?
St. Louis, Missouri, onde aconteceram os eventos reais por trás do filme O Exorcista. A família de um menino alega que ele foi possuído pelo diabo. O menino é mantido em um quarto trancado no Hospital Alexander Brothers. O irmão Greg Holewski é a última testemunha dos eventos. Ele falou pela primeira vez pouco antes de falecer em maio de 2014. Na primeira noite em que eu fui lá, tinha um menino deitado na cama. Tinha 3 padres que eram exorcistas. Os olhos dele estavam fechados. Ele reagia de outro modo quando acontecia a possessão. Omnes immundes spiritus, omnes satanic potestas. De vez em quando, o diabo, usando a voz do menino, falava palavrões e xingava. Fiquei com muito medo. Era uma coisa inacreditável. Dava para sentir os poderes do diabo. Eu vi o corpo do menino levitar. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Espírito impuro, onde estiver. O exorcismo continua por mais de um mês. Ele atinge um clímax em 18 de abril de 1949. De acordo com os padres e o irmão Greg, às 10h45, uma voz emanou por trás de suas cabeças. Satanás. Eu sou São Miguel, arcanjo. E eu o comando, Satanás. Em nome do Senhor, a sair agora, agora. Depois das mais violentas contorções, o menino relaxa. O exorcismo parece ter funcionado. O demônio invasor que se acreditava possuí-lo desapareceu. Talvez as possessões demoníacas não sejam só possíveis, mas possam estar aumentando. Um dos poucos exorcistas católicos com treinamento especial nos Estados Unidos afirma atender de 10 a 15 novos casos por semana. A maior conquista do diabo foi conseguir convencer as pessoas de que ele não existe. Porque se as pessoas não acreditam que ele realmente existe, então, de certo modo, ele tem liberdade e pode atuar nas vidas das pessoas sem que elas saibam disso. A ciência parece não ter resposta para as evidências de possessão demoníaca, espíritos maus ou a alma humana. O que os alienígenas querem conosco? E por que mais feras misteriosas continuam surgindo? Estas continuam sendo histórias inacreditáveis.